Esta época do ano é período de férias, o que exige dos pais um cuidado especial aos filhos. Para evitar possíveis acidentes domésticos, o major da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum traz um alerta para os pais ou responsáveis através de uma simulação no intuito de advertir e prevenir contra esses casos. Como nós verificamos aí na simulação, um dos perigos que a criança está exposta nessa época de férias dentro da residência é a questão do choque elétrico. Então as crianças elas são curiosas, então elas vão tentar colocar, tentar colocar algum objeto dentro da tomada ou tentando colocar o próprio cabo de algum eletrodoméstico na tomada e acabar colocando o dedo ali no intervalo e tomando choque. Outro perigo também que os pais têm que tomar muita atenção são com tomadas que não tem a proteção. Então, como a gente está demonstrando aqui nessa tomada, existe o risco da criança conseguir acessar ali o fio que está por trás da tomada e estar tomando um choque elétrico. E esse choque elétrico pode ser grave. Então, pais, primeiro cuidado, a parte elétrica. Um segundo risco para as crianças nessa época de férias é a questão do fogo. Então, deixar fósforos ou isqueiros em fácil acesso com as crianças é um risco muito grande, porque as crianças podem pegar esse fósforo ou esse isqueiro, tentar acender algum móvel dentro da sua residência, tá queimando papel ou alguma coisa e acabar gerando um incêndio, ou virem brincar com esse fósforo no fogão, que aí o risco é maior ainda, porque a gente tem o gás envolvido. Então, a primeira dica é deixar os fósforos e isqueiros em locais mais altos para dificultar o acesso das crianças. Outra questão importante, outra dica importante, toda vez que você utilizar o seu fogão, fechar o registro do fogão, do botijão. Você fechando o registro do botijão, evita que se por acaso a criança for vir mexer na válvula, vai estar fechado o registro do botijão e não vai ter o vazamento de gás, porque pode acontecer da criança mexer, deixar aberto aquele gás, o gás está vazando, e um adulto chegar, no simples ato de acender a lâmpada da cozinha, e o ambiente estiver com uma concentração de gás suficiente, pode estar gerando uma explosão. Então, a segunda dica é quanto à questão do fogo e a questão do gás de cozinha. Então, a terceira risco que as crianças estão expostas, aí um terceiro risco, é a questão dos objetos cortantes. Então, por exemplo, facas e outros objetos cortantes que você tem dentro da sua residência. Então, se você deixar ele fácil acesso para as crianças, então, por exemplo, às vezes a mãe acabou de lavar a louça e deixou ali a faca numa altura de fácil acesso para a criança pode pegar essa faca e estar tentando cortar algum objeto e com isso acabar se machucando. Ou tentar numa brincadeira com o irmão ou com um amiguinho que está dentro da sua casa, acabar ferindo um amiguinho. Então, as facas e outros objetos cortantes, de preferência deixar eles em locais altos. Acabou de lavar, você já tem que guardar ele. Ou se você for deixar em alguma região que tenha gavetas, que você arrume algum método de estar fechando essas gavetas e estar travando essas gavetas para evitar que a criança tenha acesso a essas gavetas. E também vale aquela dica, você tem que estar sempre supervisionando o que as crianças estão fazendo nessa época de férias. Não tem como você deixar a criança solta ali, porque criança, ela gosta já de fazer as brincadeiras. Então, essa questão dos objetos cortantes, eles são mais uma dica, e uma dica muito importante. Uma quarta dica a respeito dos riscos que as crianças estão correndo na época de férias dentro da nossa residência é a questão dos produtos de limpeza. Então, crianças não podem ter fácil acesso a produtos de limpeza. Por exemplo, uma água sanitária, a criança pode, na curiosidade, estar vindo ingerir a água sanitária e estar intoxicando. Ou um detergente, ou um desinfetante, ou a questão de um abrasivo. Então, esses produtos, eles podem estar gerando intoxicação até grave nas crianças. Então, não deixar de fácil acesso esses produtos para as crianças. Coloque numa despensa, tranque ou coloque no armário, num local mais alto, mais elevado, que a criança não tem acesso. Então, nós vimos que a Frida
ela simulou várias situações de riscos que as crianças podem estar expostas nessa época de férias dentro da residência. Então, você pai, você mãe, existem diversos outros riscos que nós não abordamos nessa reportagem. Então, vale aquela dica. Fique sempre de olho nos seus filhos, principalmente nessa época de férias. Eles estão dentro da sua casa cheios de energia, cheios de curiosidade e você tem um ambiente que acaba gerando alguns riscos para eles. Então, aquela questão da supervisão do adulto, ela é muito importante. Crianças sempre tem que ter a supervisão do adulto. Se a gente supervisionar, orientar e dar dica, a gente vai evitar acidentes. Evitando acidentes, a gente consegue diminuir os atendimentos do Corpo de Bombeiros e não colocar em risco ninguém da sua família.